87. Viver em outro mundo. Capítulo 447. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Quando Zawai ouviu cair, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Ele olhou para ela e disse: aquele carinha tem a força para te ajudar? Cair apenas sorriu e disse: jovem mestre, não subestime aquele companheiro. Ele é a fonte da água infinita. Ele é muito forte debaixo da água. Com sua ajuda, eu definitivamente seria capaz de absorver todo o Recife para o espaço. Zawai assentiu, então ele virou sua mão para pegar o buble enquanto beliscava uma boa quantidade de vezes. Naturalmente, isso não afetou o buble. Isso não foi capaz de machucá-lo. Afinal, Buble realmente não se importava com qual forma ele estava. Enquanto Buble estava sendo agarrado por Zawai, ele tentou fugir na direção dos braços de Laura. No entanto, ele foi parado por Zawai. Se você fugir, eu vou assar você, o tornando em um Buble borbulhante. Vai e ajude Cair a absorver o Recife para o espaço. Aquela coisa é útil para mim. Buble não ousou ofender Zawai. Embora ele sempre ficasse no espaço com Laura e as outras enquanto agia de modo teimoso na frente de Zawai, ele ainda temia muito enfurecer esse seu jovem mestre. Ele já era parte do espaço, e se Zawai quisesse lidar com ele, ele apenas precisava pensar sobre isso e Buble desapareceria. E Zawai ainda podia reter seu poder enquanto fazia um novo Buble, muito diferente comparado ao original. Portanto, Buble não se atreveu a negligenciar esse comando. Então ele imediatamente adulou Zawai. Jovem mestre pode ter certeza, enquanto o jovem mestre precisar de mim, eu atravessaria fogo e água por você. Zawai bateu na sua própria cabeça. Ele sentiu uma pequena dor de cabeça. Ele já sabia que tipo de pessoa Buble era, então por que ele sentiu a necessidade de bajulá-lo? No fim, Zawai decidiu ignorá-lo. Ele se virou para Cair e disse: Cair, você pode começar. Cair assentiu. Então ela se virou para Buble e disse: Buble, prenda a água aqui, faça-se aglomerar antes de eu absorver para o espaço. Buble assentiu e disse: então é apenas isso? Isso é simples demais. Então sua figura desapareceu quando ele saiu da baleia de escama laminada enquanto Zawai e os outros observavam. Buble foi visto flutuando lá, seu corpo começou a girar quando ele disse alto: se renda à água infinita, condensar. Depois de ouvir essa voz, Zawai e os outros puderam ver que o Recife sugador de alma experienciou uma mudança. A água em todo o Recife parecia ter subitamente se solidificado. A água ao redor ficou parada junto com os peixes dentro. Tudo parecia como se estivesse selado em gelo. Entretanto, a água solidificada não virou gelo. Zawai não tinha visto esse lado do Buble antes. Esse cara sempre teve um olhar brincalhão, já que Laura e as outras brincavam com ele como um animal ou uma criança safada. Zawai não conseguia imaginar que essa bolha seria tão forte. Vendo que Buble tinha terminado, Cair imediatamente disse: absorva. Então uma fenda espacial apareceu e envolveu todo o Recife como um grande bolso. O Recife foi diretamente levado do mar para o espaço, mesmo incluindo as rochas a 10 metros abaixo do mar. Vendo isso, Zawai imediatamente se virou para Cair e disse: Cair, não coloque o Recife no mar do espaço. Procure por um lugar remoto perto da casa, prepare um lugar e coloque-o lá. Cair assentiu, então um grande lago apareceu bem perto da casa onde o Recife foi colocado. Cair direcionou a água salgada no grande lago, então colocou um pequeno buraco do lado, certificando-se de que havia água corrente no lago. Depois que o Recife sugador de alma foi absorvido para o espaço, uma notificação foi ouvida: tesouro inato encontrado. Indo de acordo ao bem maior do toísmo. Leis do céu e da terra detectado. Espaço aumentou de nível. Espaço agora está no nível 65. Anfitrião oficialmente chegou no nível Deus. Agora pode usar energia do céu e da terra. Esse foi um aumento de nível muito bom. Esperando pelo esforço contínuo do anfitrião, Zawai encarou antes de explodir em felicidade. Ele não pensou que a Lotus realmente fosse considerada como um tesouro inato pelo espaço. Realmente era um tesouro que foi naturalmente produzido, que também contém as leis do céu e da terra.
Essa colheita realmente foi extremamente boa. Além disso, Zhao Ai podia sentir que a classificação de nível Deus do espaço era diferente do lado de fora. Parece que nível Deus para o espaço era muito mais forte que níveis Deus no mundo externo. Mas Zhao Ai notou algo diferente deste aumento de nível. Não disse nada sobre os mortos-vivos ou as bestas sendo atualizadas. Além dele ser um verdadeiro nível Deus, mais nada mudou. Zhao Ai pensou por um momento e provavelmente adivinhou o motivo. No passado, quer seja o sangue de Deus ou o núcleo de nível Deus, todos eles foram baseados em energia, então puderam conduzir a melhora em tudo. Por outro lado, o Recife sugador de alma era um tesouro que foi baseado nas leis do céu e da terra. Essa lei exige que as pessoas a compreendam. Portanto, o espaço não podia atualizar as bestas e mortos-vivos. Depois de pensar neste ponto, Zhao Ai não pôde fazer nada além de rir. Ele realmente conseguiu um tesouro desta vez. Além disso, esse tesouro ainda podia ser atualizado. Embora Zhao Ai não tivesse ideia de como atualizar esse tesouro, ele ainda pode encontrar algum tempo para pesquisá-lo no futuro. Com Zhao Ai fazendo esse grande movimento, era impossível para Lu Ying e os outros não saberem sobre isso. Neste momento, Lu Ying tinha chegado ao lado da baleia de escama laminada de Zhao Ai, encarando atordoada para o buraco que Zhao Ai acabou de fazer. Desta vez, eles finalmente testemunharam o poder de Zhao Ai. Ninguém além dele pode fazer o Recife sugador de alma inteiro desaparecer completamente. Zhao Ai também notou Lu Ying, então ele virou sua cabeça e sorriu. General, me desculpe, eu acabei de notar que havia uma formação mágica formada naturalmente aqui. É muito perigosa, então eu tomei a liberdade para levá-la para longe. Lu Ying se recuperou, então ela olhou para Zhao Ai e viu a expressão feliz em seu rosto. Embora ela não soubesse o que acabou de acontecer, ela estava certa de que Zhao Ai tinha obtido algo bom. Quanto ao ganho de Zhao Ai, Lu Ying não tinha intenção de perguntar sobre. Mesmo que ela souber, era virtualmente inútil para ela. Mesmo se fosse um enorme tesouro, a raça homem-peixe ainda não conseguiu entender depois de todos esses anos. Se Zhao Ai obtiver, então era bom. Além disso, ele também conseguiu limpar um perigo para a raça homem-peixe. Lu Ying fez uma saudação e disse: eu parabenizo o senhor e também quero expressar gratidão em nome da nossa raça homem-peixe por limpar esse perigo oculto. Quando Zhao Ai ouviu Lu Ying, ele encarou por um momento antes de sorrir para ele e dizer: a general é educada demais. Neste momento, Zhao Ai estava lá no fundo levantando os polegares para Lu Ying. Ela era verdadeiramente digna de ser um general. Ela pôde realmente notar que ele tinha obtido um tesouro apenas pela observação. Vendo que Zhao Ai não negou, Lu Ying ficou contente. Isso significa que Zhao Ai era uma pessoa honesta. Então ela sorriu e disse: senhor, por favor, venha comigo. Eu estarei entregando a técnica de refinamento à água para você. Zhao Ai assentiu e disse: tudo bem, então eu estarei bem atrás da general. Então ele comandou a baleia de escama laminada na direção do caracol dragão azuri. Após chegar dentro do caracol e ter se sentado, Zhao Ai sorriu e então disse: eu não quero alarmar a general. O Recife sugador de alma é na verdade uma formação mágica formada naturalmente. Eu não sei como usar essa formação, então eu planejo levá-la em vista de estudá-la. Certo, eu esqueci de dizer à general da última vez. A trincheira demoníaca na verdade abriga um núcleo de uma besta mágica de alto nível do reino demoníaco. O polvo demoníaco é na verdade uma besta que foi poluída pelo núcleo. O núcleo já foi destruído por mim, os povos foram apreendidos também. Não existirá nenhum problema no futuro, a general por ficar tranquila. Lu Ying franziu suas sobrancelhas e disse: aquela trincheira demoníaca realmente tem o núcleo de uma besta mágica do reino demoníaco. Esse é uma trama do reino demoníaco. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: eu não tenho certeza. Esse núcleo é um tesouro no reino demoníaco, então nenhum demônio deveria estar disposto a apenas colocá-lo aqui. Entretanto, também é bom ficar alerta. Se existir qualquer coisa que você não possa resolver no futuro, então não hesite em me dizer sobre isso. Eu farei o meu melhor para encontrar uma solução. Nós devemos reunir nossas forças antes do ataque da raça divina e do reino demoníaco. Nós devemos estar estáveis enquanto nos preparamos para as dezenas de batalhas que virão. Lu Ying assentiu. Então ela tirou um pergaminho de pele de besta e entregou para Zhao Ai e disse: senhor,
Essa é a técnica de refinamento à água da nossa raça da sereia. O senhor está preparado para ir ao continente. Sua Majestade pediu para você ir vê-la. Zhao Ai assentiu e disse: General, por ter certeza, eu certamente verei Sua Majestade. Afinal, eu já prometi antes. A general não vai voltar conosco. Lu Ying balançou sua cabeça e disse: Eu sou incapaz de voltar agora. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Eu simplesmente sou incapaz de encontrar tempo livre. Zhao Ai deu um aceno. Tudo bem, então nós estaremos descansando por um dia aqui antes de ir para a Ilha da Sereia amanhã. Depois de ver Sua Majestade, eu então voltarei para o continente. Lu Ying assentiu e disse: Então não estarei perturbando mais o senhor. Você tem trabalhado duro nos últimos dias. Zhao Ai assentiu, então ele fez uma saudação para Lu Ying antes de se virar para partir. Quando Zhao Ai retornou para o espaço, ele imediatamente abriu o pergaminho de pele de besta e cuidadosamente a leu. Ele estava genuinamente curioso sobre essa técnica de refinamento à água. A técnica de refinamento à água não era longa, nem era difícil. Haviam 2 pontos neste método. Um era a necessidade de água. A água usada precisava ser de alta qualidade. Quanto melhor a qualidade, melhor um tanque seria produzido. O segundo ponto era sobre o controle da água. Junto com seus requisitos de água, o controle que foi exigido para essa técnica era alto também. Mesmo a maioria das formações mágicas de elemento água não exigem esse complexo controle de água. Viver em outro mundo. Capítulo 448. No entanto, Zhao Ai não teve problemas em lidar com esses 2 pontos. Quanto à água de alta qualidade, ele tem buble. Ao mesmo tempo, quem mais era adequado para controlar a água do que o buble? Além dessas 2 características, também havia outra propriedade para essa técnica de refinamento à água. Foi que era lenta. Comparado técnicas de refinamento à água e fogo, técnicas de refinamento a fogo eram mais rápidas. Técnicas de refinamento a fogo usam fogo para refinar metais e outros materiais atingindo-os com um martelo, removendo as impurezas desses materiais com cada rodada de martelada. Técnica de refinamento à água também tem o mesmo processo, mas usa água ao invés de fogo. Naturalmente, o controle de água era extremamente importante neste processo. Se alguém fosse ruim no controle, então eles arriscariam a destruição do material, tornando-o incapaz de ser usado novamente. Técnica de refinamento à água pode remover impurezas, entretanto, realmente não mudou a composição do material, mas sim, o tornou muito mais forte e resistente. Uma vantagem da técnica de refinamento à água era que, diferente das técnicas de refinamento a fogo, era que o uso de água torna possível refinar mais tipos de materiais comparado ao uso do fogo. Atualmente, os humanos também têm algum tipo de técnica de refinamento à água. Por exemplo, hastes de lança. Essas hastes eram necessárias serem mergulhadas na água antes que eles pudessem ser usados. Depois de muitos passos, isso então estaria qualificado para ser uma parte de uma lança. Se alguém olhasse para isso, então seria exatamente como refinar aquilo usando água. No entanto, esse método era diferente. A técnica de refinamento à água dos homens-peixe era usada para conseguir se livrar das impurezas, enquanto a técnica de refinamento à água dos humanos era apenas para fazer suas hastes de lança mais duras. Por outro lado, os homens-peixe também usaram técnicas humanas no seu refinamento. Enquanto usavam suas técnicas de refinamento, eles também incorporariam muitos materiais junto a fim de fazer novos e melhorados itens. Depois de ler o pergaminho de refinamento à água, Zhao Ai suspirou. Essa técnica de refinamento à água é verdadeiramente uma técnica de tipo única. De fato, Zhao Ai acreditava que os humanos podem ser capazes de usá-la, mas com uma probabilidade de sucesso muito baixa. Purificação de água pode ser feita através da destilação. O único problema seria o controle da água. Mas tudo isso não era um problema para Zhao Ai. O motivo pelo qual as sereias criaram esta técnica de refinamento à água era para que elas não dependessem das armas feitas pelos humanos. Portanto, muitos dos materiais usados nesta técnica se originaram no mar. E já que Zhao Ai tinha oceano no espaço, ele tinha os requisitos apropriados para executar a técnica. Laura olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, você não precisa ficar ansioso. A raça divina não estaria vindo logo. Zhao Ai sorriu amargamente. Ele sabia que Laura estava apenas fazendo isso em vista de confortá-lo. E como ele não podia ficar ansioso,
Os movimentos da igreja radiante da raça dragão haviam se tornado cada vez mais frequentes. Zhao Ai reconheceu que a hora do movimento da raça divina não estava longe. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pôde fazer nada além de suspirar alto. Então ele se virou para Laura e disse, vamos ir dar uma volta antes de descansar. Então nós vamos para a Ilha da Sereia amanhã. Laura e as outras não rejeitaram, pois elas seguiram Zhao Ai. Inconscientemente, o grupo chegou na grande lagoa onde o Recife Sugador de Alma foi colocado. Zhao Ai não o chamou mais de Recife Sugador de Alma. Ao invés disso, ele mudou seu nome para Lagoa Taji. Zhao Ai olhou para o diagrama dos 8 trigramas Taji formado naturalmente pela Lotus e não pôde deixar de ficar calmo. Ele soltou um longo suspiro quando ele olhou para a flor de lótus. Ele não podia fazer nada além de sorrir quando ele lembrou do seu tempo na Terra. Então de repente, Zhao Ai lembrou que a técnica de refinamento à água era capaz de refinar muitos materiais. Os homens-peixe tinham feito experimentos no qual eles refinaram plantas vivas e animais. Embora tivesse uma pequena chance de sucesso, ainda produziria bons resultados se tivesse sucesso. Plantas e animais refinados se tornariam muito melhores do que suas contrapartes não refinadas. Quando ele pensou sobre isso, os olhos de Zhao Ai não puderam deixar de brilhar. Ele imediatamente gritou, Buble. Então Buble rapidamente flutuou na direção dele dizendo, jovem mestre, você me chamou? Zhao Ai assentiu, então ele olhou para o Buble e disse, nós adquirimos a técnica de refinamento à água. Eu vou fazer Kair te ensinar como fazer mais tarde. Então Kair deve fornecer para você plantas vivas, bem como minerais para experimentos. Quando você dominar completamente a técnica você estará vivendo aqui na Lagoa Taji. Vai e refine tudo aqui dentro, a flor de lótus, a raiz, as pedras, tudo, mesmo os peixinhos. Enquanto eu não chamar você, não pare o refinamento. Entendido? Buble pensou por um momento e disse, jovem mestre, eu sei ler, não precisa de Kair para me ensinar. Aquela garotinha é muito odiosa. Eu não preciso dela, eu posso aprender sozinho. Quando Zhao Ai ouviu isso, ele olhou fixamente, então ele olhou intrigado para Buble e disse, Buble, você sabe ler caracteres? Quem te ensinou? Buble balançou sua cabeça e disse, eu não sei, a única coisa que eu consigo lembrar é que eu sempre fui alfabetizado. Esse conhecimento veio junto com as imagens das mulheres de antes. Quanto aos outros detalhes, eu realmente não tenho ideia. Zhao Ai olhou para Buble e disse, você realmente não consegue se lembrar de nada? Buble assentiu, jovem mestre, a única coisa que me lembro são a figura de uma mulher e os caracteres. Mais nada. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas, ele estava confuso sobre esse assunto. No final, ele só podia dar o pergaminho de pele de besta para Buble e disse, tudo bem, você leia essa coisa. Lembre-se, certifique-se de tomar cuidado no refinamento das coisas nesta lagoa. Se você fizer mal, então eu vou ferver você e te tornar em chá. Buble estremeceu de medo, ele imediatamente assentiu e disse, jovem mestre, tenho certeza, eu certamente seguirei suas ordens. Então ele desenrolou o pergaminho de pele de besta e leu um pouco antes de olhar para Zhao Ai e dizer, jovem mestre, eu estarei voltando para fazer alguns experimentos. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Kair e disse, Kair, forneça ao Buble tudo o que ele precisar para experimentar. Não use coisas boas. Contanto que ele domine completamente, imediatamente faça-o entrar na Lagoa Taji. Kair assentiu, então ela se virou para Buble e sorriu, o que assustou tanto Buble que ele fugiu. Enquanto corria, Buble disse, jovem mestre, não precisa dela para procurar por materiais. Eu vou adquirir por conta própria. Kair friamente bufou quando ela gritou, você ousa me chamar de garotinha, bem como odiosa, seu fedorento Buble. Você está morto. Eu vou ferver você em água quente. Então ela perseguiu Buble, deixando Zhao Ai e os outros para trás. Zhao Ai olhou para os dois e não pôde deixar de rir. Laura olhou para Zhao Ai e disse, olha para isso, Kair levou você como um exemplo. Ela agora está dizendo que vai ferver o Buble. Você deve saber que o Buble realmente tem medo de ser fervido vivo. Zhao Ai riu e então disse, é claro que eu sei, mas esse Buble tem a pele extremamente grossa. Então ele definitivamente ficará bem. Se você não ameaçar aquele companheiro, então ele não vai se mover. Será bom para nós termos Kair cuidando dele.
Laura e as outras riram também. Caer tinha uma conexão profunda com o espaço. Então ela sempre colocou Bubble e Muir sob controle. No entanto, ela também era bastante brincalhona e queria pregar peças, fazendo a vida de Bubble interessante. Muir estava normalmente do lado de Zawai, então Cair não podia movê-la a maioria do tempo. Além disso, Muir sempre manteve sua calma, tornando-a um mau alvo para as pegadinhas de Cair. Portanto, Cair parou de ir atrás de Muir e mudou sua atenção para Bubble. Bubble era um patife e não queria se render facilmente. Ele era um alvo perfeito para as palhaçadas de Cair. No entanto, isso não significa que o relacionamento deles não era bom. De fato, eles eram bastante harmoniosos. Cair gostava de brincar com Bubble enquanto Bubble também gostava de ser perseguido por aí por Cair. Neste momento, Litzy olhou para a lagoa e disse: "Irmão mais velho Ai, você realmente confia no Bubble para refinar esta piscina? Essa coisa é um tesouro, muito mais valioso que o núcleo da besta mágica de nível Deus." O núcleo atualizou um nível do espaço enquanto a Lotus na verdade atualizou 5 níveis. Se o Bubble falhar no refinamento, então não seria uma pena. Zawai balançou sua cabeça e disse: "Não tem nada para lamentar. Refiná-lo pode ser a única maneira de evoluir essa coisa. Esqueça, não tem motivo para se preocupar com algo que nós não temos nenhum controle. Nós apenas vamos fazer Bubble ser extremamente cuidadoso ao fazer isso. Com seu controle sobre a água, eu não acho que haveria quaisquer problemas." Litzy não disse mais nada. Essa lagoa Taiji e a flor de lótus eram realmente muito estranhas. Mesmo Zawai não sabia como essa coisa surgiu. Eles podem apenas tentar o que eles pudessem para atualizá-lo. De qualquer forma, eles adquiriam uma nova arma para o futuro. Neste momento, Cair de repente correu até Zawai e disse: "Jovem mestre, o vovô Kunvi estava procurando por você. Parece que tem um assunto urgente." Zawai assentiu quando sua figura desapareceu e reapareceu dentro do escritório de Kun. Quando ele viu Zawai, Kun acalmou sua expressão preocupada antes de dizer: "Pequeno Ai, algo muito importante acabou de acontecer." Zawai respondeu: "Vovô Kun, me diga." Kun suspirou e disse: "Ontem, a dinastia das Ondas do Oceano subitamente anunciou que eles estariam entregando seu trono para a Igreja Radiante. Sua nação agora foi renomeada para Império Radiante. Declarou ser uma nação que dedica a adoração do Deus Radiante. Ao mesmo tempo, a raça dragão de repente atacou o Império Leon. A famosa cavalaria do Império Leon se rebelou e em apenas um dia, o Império Leon caiu. A raça dragão mudou o nome da nação para Império do Dragão Santo. Eles também anunciaram sua aliança com o Império Radiante. A esta altura, os dragões têm controle completo do Império Leão enquanto a Igreja Radiante tem controle completo da dinastia das Ondas do Oceano. Viver em outro mundo. Capítulo 449. Zawai olhou atordoado para Akon. Devido ao choque, sua mente foi incapaz de processar a informação em pouco tempo. Zawai sentiu que algo havia acabado de explodir dentro de sua cabeça, obliterando tudo o que ele tinha pensado naquele momento. As notícias foram simplesmente repentinas demais. Depois de lidar com os assuntos da raça Homem-Peixe, Zawai estava planejando eliminar os dragões, eliminando uma das mãos da raça divina. Depois disso, ele lentamente começaria a se mover contra a Igreja Radiante. No entanto, ele não esperava que a Igreja Radiante e a raça dragão fariam esse movimento abrupto. Além disso, eles tinham tomado 2 impérios simultaneamente. Embora a dinastia das Ondas do Oceano fosse o 5º maior império e fosse bastante pequeno, era conhecido que sua frota era muito invencível. Sua força naval foi devido às suas terras estarem cercadas por mar dos 3 lados, o que também fez seu transporte naval muito bom. Neste ponto, Zawai não se importou muito com guerra no mar. Ele tem a raça Homem-Peixe como aliado. Mesmo se a frota da dinastia das Ondas do Oceano fosse conhecida como invencível, era apenas em comparação a outros poderes humanos. A frota da dinastia não teria chance ao enfrentar a raça Homem-Peixe no mar. Por outro lado, o Império Leão era uma história completamente diferente. O Império Leão era conhecido como a 2ª nação mais poderosa no continente. Sua força era formidável e porque eles estavam perto da montanha Akikra, eles podem reunir bestas selvagens em massa e então fazer aquelas bestas se tornarem montarias para sua cavalaria de besta mágica. Uma cavalaria que foi feita com bestas mágicas selvagens sempre foi mais formidável que uma com bestas mágicas que foram criadas. Portanto,
A cavalaria de besta mágica do Império Leon eram bem renomadas no continente inteiro por sua força. De fato, essa poderosa nação foi levada a se ajoelhar por sua própria cavalaria de besta mágica. Zhao lentamente se acalmou enquanto ele ponderava as consequências que foram trazidas por esse desenvolvimento. Ele planejava eliminar os dragões porque eles eram lendas que viveram na montanha Akikra. Se Zhao fosse matá-los, então ninguém faria um alarde. Mas desta vez, os dragões realmente tomaram o controle do Império Leon. Isso significa que se Zhao fosse lidar com os dragões, ele teria que lidar com o Império Leon primeiro. Zhao não acreditava que o Império Leon caiu por causa da rebelião da cavalaria de besta mágica e os ataques dos dragões. Capturar um império não era tão fácil. A tomada suave dos dragões com certeza teve a ajuda dos nobres do Império Leon. Em outras palavras, os dragões e a Igreja Radiante já estavam controlando o Império há muito tempo. Eles apenas decidiram revelar isso neste momento. Isso era problemático. Se Zhao quisesse lidar com os dragões, então ele teria que guerrear contra o Império Leon. Mais importante, Zhao pensou no motivo pelo qual a Igreja Radiante e os dragões decidiram fazer esse movimento. O que isso significa? Pode ser porque a raça divina estava prestes a atacar. Portanto, a Igreja Radiante e a raça dragão controlaram aqueles dois impérios, permitindo à raça divina ter uma base inicial no continente. Vendo que Zhao não falou por bastante tempo, Kun olhou para ele e disse: neste momento, a dinastia das ondas do oceano e o Império Leon desapareceram. Enquanto isso, o Império Buda estava no meio de um ataque daqueles dois novos impérios. Agora que os dragões se mostraram, os outros impérios no continente ficaram perturbados. Isso foi devido ao título de invencibilidade que os dragões detiveram todo esse tempo. Esse desenvolvimento causou grandes ondas nos outros impérios. Ao mesmo tempo, sua aliança com a Igreja Radiante aumentou a influência da Igreja por uma enorme margem. Zhao assentiu, então ele se virou para Kun e disse: qual é a resposta do Império Rosen? Como eles estão preparados para lidar com esse assunto? Kun forçou um sorriso e disse: o que mais eles podem fazer? Mesmo se eles não quisessem reconhecer a soberania da raça dragão ao Império Leon, eles também não querem ofender os dragões. Afinal, os dragões têm grande reputação. Também, quer eles sejam jovens ou adultos, todos os dragões são capazes de voar. Neste caso, o Império Rosen não teve escolha além de reconhecer a existência do Império do Dragão Santo e o Império Radiante. Zhao bateu sua mão na mesa, esmagando-a no processo. Então ele falou através dos dentes rangidos: Igreja Radiante, raça dragão, eu não deixarei vocês escaparem facilmente. Kun deu um suspiro e disse: o que nós faremos? Eu suspeito que esse seja o prelúdio da invasão da raça divina. Se esse for o caso, então grandes problemas surgirão em nosso caminho. Zhao assentiu e disse: eu também tenho a mesma suspeita. A principal coisa que nós temos que fazer é destruir os dragões primeiro antes da chegada da raça divina. Senão, os dragões fornecerão à raça divina uma base estável com sua reputação estável. Além disso, o ataque conjunto no Império Buda também é muito perigoso. Kun assentiu: parece que a raça divina vai atacar a qualquer momento. Enquanto eles ainda não chegaram, nós precisamos destruir os dragões. Então nós vamos lidar com a Igreja Radiante mais tarde. Zhao assentiu: mas não é hora de agir ainda. Espere por mais notícias enquanto eu vou pedir à Rainha Sereia por ajuda ao lidar com a frota da dinastia das ondas do oceano. Nós precisamos impedi-los de apoiar o Império Leon. Depois disso, nós lidaremos com os dragões. Kun assentiu, então Zhao virou sua mão e tirou uma garrafa. A garrafa tinha o peixe mensageiro. Zhao entregou a garrafa para Kun e ensinou-a como usá-lo. Então ele produziu mais 2 garrafas e deu para Kun, fazendo-o entregar para bloquear e roquear mais tarde. Kun estava surpreso quando ele viu os 3 peixes mensageiros. Ele não pensou que esse mundo teria tal coisa, mas ele ainda estava muito feliz. Com essas coisas, a comunicação não seria mais um problema. Kun e os outros já tinham suas próprias bolsas espaciais. Então Zhao não entregou mais e apenas disse a Kun que as garrafas podem ser colocadas dentro das bolsas. Por esse motivo, Zhao teve que fazer Bubble prestar atenção. Se alguém enviar uma mensagem enquanto o peixe mensageiro estivesse na sua bolsa, então Bubble iria informar Zhao através do espaço.
A menos que fosse um assunto importante, Zhao Ai manteria seu peixe mensageiro dentro de sua bolsa espacial. Depois de entregar os peixes para Kun, Zhao Ai imediatamente foi para a fortaleza da Montanha de Ferro. Ele não apenas deu um peixe mensageiro para Gren, ele também distribuiu alguns peixes mensageiros para os administradores de cada aldeia, bem como algumas pessoas com status na Terra Negra. O motivo pelo qual Zhao Ai decidiu enviar os peixes agora foi porque seus números já tinham chegado a um número alto bastante. Os peixes mensageiros não eram muito grandes. Isso se deve porque Zhao Ai queria que eles fossem mais convenientes para usar lá fora, então ele fez cair e reduzir mais seu tamanho. A esta altura, os peixes mensageiros tinham cerca de 2 juntas do dedo mindinho. Além disso, depois dos aumentos de nível do espaço, os peixes mensageiros agora podem sobreviver em qualquer tipo de água e eram muito eficientes em digerir comida. Depois de lidar com os assuntos na fortaleza da Montanha de Ferro, Zhao Ai então foi até os anões. Ele queria dar para Billy alguns peixes mensageiros antes de lhe dizer sobre o movimento da raça dragão e a Igreja Radiante. Zhao Ai não se importou tanto desta vez, pois ele apareceu diretamente dentro do seu depósito na Montanha do Enão. Quando ele saiu, os anões fora do depósito ficaram muito chocados, mas rapidamente mudaram para alegria enquanto eles enviavam uma palavra para Billy. Zhao Ai não brincou e foi diretamente para o escritório de Billy. Bill atualmente estava preocupado com os dragões e a Igreja Radiante também. O movimento repentino dos dois com certeza lhes deu um grande golpe, completamente descarrilhando os planos que eles tinham pensado antes. Eles estavam planejando lentamente construir sua força até a luta contra a raça divina. Mas agora, parece que seria impossível devido ao movimento recente da Igreja Radiante da raça dragão. A Igreja Radiante tinha algumas relações com a raça divina, e estava certo de que eles também sabiam sobre a participação dos anões na última grande guerra. Portanto, era impossível para a Igreja Radiante apenas deixar os anões livres desta vez. Era uma certeza que os anões seriam afetados com o desenvolvimento recente. Enquanto ele estava ruminando em seus pensamentos, o recado veio de repente, informando da chegada de Zhao Ai. Isso fez Billy alegre. Ele precisava conversar com Zhao Ai sobre esse assunto. E a chegada de Zhao Ai foi perfeita. Assim que Billy estava prestes a encontrar Zhao Ai chegou dentro do escritório de Billy. Vendo seu visitante, Billy não pôde deixar de sorrir e disse: "Pequeno Ai, bom, você veio. Venha, sente-se." Zhao Ai assentiu, e se sentou em frente a Billy antes de dizer: "Patriarca, você já deve saber sobre o movimento recente da raça dragão e da Igreja Radiante. Como está indo as coisas? Os dragões entraram em contato com você?" Billy balançou sua cabeça e disse: "Ainda não. Seu movimento foi muito repentino desta vez, então eles podem não ter tempo para lidar com a gente. E quanto a você, o que você acha que deveríamos fazer agora?" Zhao Ai assentiu e então disse: "Você não tem que se preocupar muito. Apenas faça o que você tem feito. Entretanto, você deve ficar alerta e estar pronto para lutar. Eu acho que a Igreja Radiante e a raça dragão não indo atrás de você significa que eles têm alguns outros assuntos para atender. No entanto, você ainda deve ser cuidadoso." Billy assentiu, então ele olhou para Zhao Ai e disse: "E sobre a raça dragão e a Igreja Radiante, você vai apenas assistir de lado?" Zhao Ai zombou: "Eles acham que eles têm tudo. Parece que eu preciso usar meu poder verdadeiro. Eu devo destruir a raça dragão inteira, afinal, mantê-los por muito tempo apenas levará a mais desastres." Billy não pôde deixar de encarar após ouvir Zhao Ai, então com grande entusiasmo, ele disse: "Você realmente quer eliminar os dragões? Então conte conosco, nós anões nunca teremos medo de lutar." Zhao Ai olhou para Billy e sorriu fracamente: "Você não precisa participar desta vez. Contudo, eu tenho algo que precisa da sua ajuda. Assine essa coisa, ter a marca da raça anã seria suficiente." Então Zhao Ai pegou um pergaminho de pele de besta e entregou para Billy. Billy olhou para o pergaminho e então leu o conteúdo. Ele não pôde deixar de olhar fixamente por bastante tempo antes de assentir e dizer: "Tudo bem, então eu devo dar nossa marca. Eu acho que seria melhor resolver isso alguns dias depois do assunto da raça dragão. Ao mesmo tempo, eu também devo enviar uma palavra para os elfos. Eu acredito que eles não ficarão quietos desta vez.
Eu apenas não consigo entender por que levaria tanto tempo para eles responderem. Viver em outro mundo. Capítulo 450. Zawa estava indo de boa vontade até os elfos querendo reparar seu artefato divino. Mas e quanto a eles? Depois de esperar muito tempo por sua resposta, eles ainda estavam bastante silenciosos sobre o assunto. Isso deixou Zawa sem palavras. No entanto, Zawa ainda queria ter uma resposta apropriada da raça élfica. Portanto, ele assentiu e disse, tudo bem, então nós vamos esperar a resposta dos elfos. Enquanto isso eu vou até a pradaria dos homens-fera. Eu também tenho que fazer o rei besta assinar este pergaminho, o mesmo com a raça homem-peixe. Assim que os elfos enviarem uma resposta, então use isso para me informar. Então Zawa tirou um peixe mensageiro e deu para Bili. Bili olhou curiosamente para o peixe. Ele nunca ouviu falar de tal coisa antes. Ele continuou a olhar para o peixe nadando dentro da garrafa. Então ele se virou para Zawa e disse, essa coisa pode falar diretamente com você? Zawa sorriu e disse, certo, mas não apenas comigo. Também pode fazer você falar com outras pessoas. Eu não tenho muitos peixes mensageiros, mas aqui tem 10. Você pode dar eles para o seu pessoal para que você possa se comunicar com eles com mais conveniência. Então ele tirou mais 10 garrafas e as entregou para Bili, que recebeu com grande felicidade. Zawa também discutiu algumas coisas com Bili. Não foram coisas importantes, ele apenas disse para Bili não fazer nenhum outro movimento e apenas continuar fazendo o que eles estavam fazendo antes. Contudo, ele também o fez ficar mais alerta aos seus arredores. Depois disso, Zawa deixou a montanha do anão e foi até a pradaria dos homens-fera. Zawa foi diretamente ao palácio do rei besta. Depois que Zawa partiu, as pessoas no palácio já foram instruídas pelo rei besta. Zawa não precisaria esperar para provar a visita ao palácio. Apenas faça-o entrar imediatamente. No entanto, Zawa não queria negligenciar o processo padrão. Então ele foi até a recepção primeiro antes de imediatamente ser escoltado para o palácio. O rei besta não ouviu muitas notícias do continente. Afinal, a pradaria era muito remota para as informações chegarem de forma rápida. Portanto, o rei besta ficou muito surpreso com a aparição repentina de Zhao Ai. Entretanto, ele ainda cumprimentou Zhao Ai e sentou com ele na sala de estar. Depois de sentar, o rei besta olhou para Zhao Ai e disse, por que você veio? Aconteceu algo? Zhao Ai assentiu, então ele suspirou, algo significante acabou de acontecer. Ontem, a dinastia das Ondas do Oceano subitamente anunciou que eles estariam entregando o trono para a Igreja Radiante. Agora, a dinastia não existe mais e foi substituída pela Igreja Radiante. Agora chamado Império Radiante e é completamente controlado pelos oficiais da Igreja Radiante. Ao mesmo tempo, os dragões repentinamente saíram da montanha Akikra e extinguiram a família imperial Leon. Depois disso, eles fundaram o Império do Dragão Santo e formaram uma aliança com a Igreja Radiante. O rei besta encarou por um momento antes de sua expressão mudar. Ele imediatamente entendeu o que isso significa. Como se por hábito, ele levantou e caminhou para frente e para trás 2 vezes antes dele virar sua cabeça para Zhao Ai e dizer, os dragões devem ser destruídos. Seu nome é tão famoso que instaura medo nas pessoas. Se isso continuar, nós não seríamos capazes de lutar. Zhao Ai olhou fixamente para o rei besta. Ele não esperava que ele entendesse o núcleo do assunto. Zhao Ai assentiu e disse, certo, eu estava planejando fazer exatamente isso. Eu apenas vim aqui para te informar esse assunto enquanto também o lembro para ficar alerta. A Igreja Radiante pode vir e lidar com você. Agora que eles têm a ajuda dos dragões, eles podem vir e atacar você a qualquer momento. Portanto, você deve fortalecer suas defesas. O rei besta assentiu e então olhou para Zhao Ai e disse, você quer que despachemos algumas tropas para lidar com os dragões? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, não precisa, eu posso lidar com eles por conta própria. Entretanto, eu preciso da sua ajuda para assinar isso. Então ele entregou o pergaminho de pele de besta. O rei besta leu o pergaminho antes de marcar com a marca dos homens-fera. Não existe nada de especial neste pergaminho, apenas menciona o relacionamento entre a Igreja Radiante e a raça divina. Também continha a história relacionada à raça divina, bem como o reino demoníaco. Isso era algo que Zhao Ai planejava mostrar aos imperadores das nações e também aos patriarcas de várias grandes famílias.
Ele planejava ter as assinaturas dos homens-fera, anões, homens-peixe e elfos antes de mostrar esse pergaminho aos outros. Eles precisavam entender que eles estavam atualmente enfrentando o mesmo inimigo. O rei besta aprovou o procedimento de Zawai. Ele é um rei, portanto ele sabia que já que a igreja radiante e os dragões começaram, também era hora de Zawai fazer seu movimento. Portanto, Zawai preparou esse pergaminho à frente do tempo para que quando ele fosse aos humanos, eles imediatamente se uniriam contra a grande tribulação que estava vindo. Depois que o rei besta assinou o pergaminho, Zawai imediatamente tirou uma garrafa com o peixe mensageiro e entregou-a para o rei besta enquanto explicava sua função. Então ele tirou mais 10 garrafas para o rei besta usar. Isso deixou o rei besta muito feliz. Embora o rei besta tivesse águias para comunicação, elas ainda eram bastante ruins comparadas ao peixe mensageiro. Depois de lidar com os assuntos dos homens-fera, Zawai imediatamente retornou ao espaço. Laura e as outras também estavam esperando por ele lá. Para ser honesto, elas ainda estavam tão abaladas pelas notícias que elas não sabiam o que fazer. Vendo que Zawai tinha voltado, Laura e as outras imediatamente foram até ele e disseram: Irmão Ai, o que nós faremos agora? Nós vamos eliminar os dragões. Zawai assentiu e disse: essa é a única coisa que nós podemos fazer com o objetivo de manter o dano no mínimo. Seus corpos são muito resistentes enquanto eles têm grande força. Eles não deveriam ter aparecido no continente, mas eles realmente estão do lado da raça divina. Nos registros dos homens-peixe, esses dragões se tornaram a vanguarda da raça divina na guerra. Pode-se dizer que os dragões fariam o trabalho pesado enquanto Deus se moveria de vez em quando. Foi apenas por causa dos artefatos divinos ferindo Deus que a guerra terminou. Com essa informação, seria impossível para nós apenas deixarmos os dragões andar livremente enquanto esperamos o ataque da raça divina. Laura assentiu. Ela também sabia que na última guerra, a raça divina tinha apenas enviado uma pessoa para fazer o trabalho. A força principal de combate veio das mãos dos dragões e seus subordinados dragões inferiores junto com alguns rebeldes do lado do continente Ark. Os movimentos que o deus da raça divina fez foram na verdade poucos. Portanto, o plano de Zawai de eliminar os dragões era bastante compreensível. Depois que ela acenou, Laura perguntou: então quando nós começaremos? A esta altura, Laura estava muito confiante. Zawai tinha muitos mortos-vivos do 9º nível, vários milhões deles. Com esse número de 9 níveis, mesmo que os dragões fossem formidáveis, eles ainda não podiam ter uma chance contra a força de Zawai. Zawai pensou por um momento e disse: não vamos ser rápidos demais sobre isso. Vamos deixar os dragões comemorarem sua vitória por alguns dias. Nós vamos esperar até depois de conseguirmos a assinatura dos elfos antes de começar. HMPH. A raça do dragão e a igreja radiante acabaram de obter suas nações, então eles ainda precisam estabilizar sua situação. Nós ainda temos tempo. Laura assentiu. Embora a raça dragão e a igreja radiante não tivessem muito trabalho para usurpar as duas nações, já que eles tiveram os apoios dos nobres, as nações ainda tinham quantidades massivas de plebeus que precisavam ser apaziguados. Embora as nações não tivessem experienciado guerra desta vez, eles ainda eram suscetíveis à rebelião. Ainda vai levar bastante tempo até eles estabilizarem completamente sua situação. Se outras forças subitamente extinguissem o Império Leon, então o Império Rosen e o Império Buda certamente despachariam seu exército. E mesmo se eles não pudessem derrotá-los, pelo menos eles ainda poderiam conseguir alguns lucros deles. Contudo, desde que os novos governantes do Império Leon eram dragões, os Impérios Buda e Rosen escolheram evitar enviar tropas e ao invés disso apenas reconheceram a soberania dos dragões sobre o Império. Esse também foi o motivo pelo qual Zawai escolheu eliminar os dragões. A reputação dos dragões no continente simplesmente era grande demais. Eles eram basicamente sinônimos de invencibilidade, cada raça os temia. Essa reputação era exatamente o que sobrou da sua conquista em ajudar a raça divina. Os registros humanos mudaram tanto que a força dos dragões foi a única coisa que foi deixada escrita. Zawai viu isso como algo que a Igreja Radiante fez. Eles tinham mudado a história dos humanos enquanto deixavam para trás a lenda da raça dragão. Isso foi para controlar a mente das futuras gerações sempre que eles decidissem lidar com os seres lendários na montanha Akikra. Tudo isso fez Zawai pensar sobre extinguir a raça dragão.
Primeiro era para evitar desastres futuros. Segundo, para quebrar um braço da raça divina. E terceiro, para deixar as pessoas entenderem que dragões não são invencíveis. Naturalmente, se Zhao Ai não existisse, então os dragões com certeza estariam perto de serem invencíveis. Afinal de contas, além de suas forças inatas, seus corpos eram bastante resistentes também. Mais importante, eles eram capazes de voar. Isso era algo que o continente consideraria como um pesadelo. Mas infelizmente, para eles, Zhao Ai tinha aparecido no continente. Mesmo se os dragões estivessem próximos da invencibilidade, Zhao Ai ainda se certificaria de destruir sua reputação. Embora ele tivesse decidido agir, Zhao Ai ainda estava cuidadosamente calculando seus movimentos. Ele não queria que algo súbito acontecesse e minasse seus planos. Depois de pensar com cuidado sobre tudo, Zhao Ai começou a sentir alívio. De fato, Zhao Ai também entendeu que mesmo se a raça divina fizesse um movimento súbito, ele ainda poderia pegar todas as pessoas do continente para transferir para seu espaço. Além do mundo principal, Zhao Ai também tinha um adicional de 20 cenários para viver. Mais importante, segurança não era um problema enquanto estivesse dentro do espaço. Foi por causa dessa segurança que Zhao Ai ousou ir contra a raça divina. Enquanto ele tivesse o espaço, Zhao Ai acreditava que ele seria capaz de derrotá-los. Depois de descansar por um dia, Zhao Ai disse suas despedidas para Lu Ying antes de entrar na baleia de escama laminada e ir na direção da Ilha da Sereia. Zhao Ai não usou seu espaço para ir lá, já que ele queria usar esse tempo para esperar pela resposta dos elfos. Ao mesmo tempo, ele também queria saber como os homens-peixe responderiam depois de ouvir as notícias recentes. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.